A terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. A primeira revelação foi a de Moisés com os 10 mandamentos para ensinar disciplina e justiça aos homens. A segunda revelação veio com Jesus, que ensinou que Deus é Pai amoroso, e exemplificou a compaixão, o amor a Deus e aos semelhantes. A terceira revelação, a doutrina espírita, é o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita, também conhecida como Espiritismo, se baseia nos ensinamentos dos espíritos superiores, sob a égide do Espírito da Verdade. Ensinamentos transmitidos por meio da mediunidade. Como prometido por Jesus Cristo, ele enviou o Espírito da Verdade para guiar a humanidade em toda a verdade sobre a vida após a morte, a reencarnação e a evolução espiritual. O Espiritismo se sustenta em 3 pilares: ciência, filosofia e religião, e busca conciliar a razão com a fé, a ciência com a moral e a vida material com a espiritual. É uma ciência, porque se apoia em fatos observáveis e mensuráveis, como a comunicação com os espíritos e a reencarnação. Filosofia, pois se ocupa em explicar a natureza humana e o universo, e em fundamentar a moralidade. E religião, pois se fundamenta na crença em Deus e na imortalidade da alma, sem dogmas ou rituais específicos. Allan Kardec estudou, sistematizou e estruturou ensinamentos dos espíritos superiores, ordenando e compilando toda a informação em 5 livros, constituindo-se nas obras basilares do Espiritismo, contendo os princípios fundamentais da doutrina. Por isso Allan Kardec, pseudônimo de autor do educador francês Hippolyte Léon Denisard de Vivai, é considerado codificador da doutrina espírita. Essas obras definem os princípios essências do Espiritismo, incluindo a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Os livros basilares da doutrina espírita ou Espiritismo escritos por Allan Kardec são: O Livro dos Espíritos, a primeira e mais importante obra, que reúne as perguntas e respostas dos espíritos sobre a natureza, a origem e o destino dos seres, as leis morais, a vida presente e futura e o progresso da humanidade. O Livro dos Médiuns, o Manual Prático da Mediunidade, que explica a teoria e a prática de todos os tipos de manifestações espíritas, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento e os obstáculos da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino moral do Cristo, interpretado à luz da doutrina espírita, para os cristãos de qualquer crença. Apresenta os princípios da lei de amor e de justiça, que devem reger as relações humanas. O Céu e o Inferno, a obra que esclarece a justiça de Deus, mostrando a situação real da alma durante e após a morte. Descreve as penas e as recompensas futuras, segundo os relatos dos espíritos que se encontram em diferentes graus de evolução. A Gênese, a obra que trata da origem e da formação do universo, da Terra e dos seres vivos, segundo as leis naturais e as revelações dos espíritos. Explica os fenômenos da natureza, os milagres e as predições, à luz da razão e da ciência. Obras complementares da doutrina espírita ou Espiritismo foram psicografados por Chico Xavier, o mais famoso médium brasileiro. São mais de 400 livros publicados que trazem mensagens de consolo, orientação e esclarecimento, ditadas por diversos espíritos, entre eles Emmanuel, seu guia espiritual por mais de 70 anos, André Luiz, o protagonista do filme Nosso Lar, baseado no livro do mesmo nome de Chico Xavier, e Humberto de Campos, que em vida foi um escritor, jornalista, político e membro da Academia Brasileira de Letras. E muitos outros espíritos como poetas, educadores, jornalistas, religiosos, médicos, em sua maioria de cultura elevada, que se destacaram em diversas áreas do conhecimento humano e mostraram um profundo respeito pela doutrina espírita e pela moral cristã.